Senhor Deus, ajuda-nos agora pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações, abençoando-nos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 21. Evangelho segundo João, capítulo de número 21. O trecho que se encontra do versículo 1 ao versículo de número 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas a clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingindo-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede à terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção, de salientar para uma característica nesse texto. A Bíblia nos fala muito
no Evangelho sobre este barco. Este barco que testemunhou tantas coisas na vida de Jesus e dos seus discípulos. Esse barco que esteve presente nesta mesma região conhecida como Tiberíades, no dia em que Jesus, pregando do mesmo barco, disse a Pedro que lançasse as suas redes, porque Pedro, mesmo tendo trabalhado a noite inteira semelhante a essa situação, nada havia conseguido. E teve, então, uma pesca maravilhosa, que de tão grande que foi, rompia a rede. E fez Pedro sinal aos companheiros de outro barco. Estes vieram ajudá-los, lançaram rede sobre rede, e assim trouxeram os peixes, que eram em tanta quantidade que quase que os dois barcos vieram a pique. Esse mesmo barco que passava de um lado para o outro, levando Jesus e os seus discípulos. E tantas vezes percorreu o mar da Galileia, de Tiberíades para outra região, de outra região, voltando a Tiberíades. Esse barco que viveu mais de uma vez em temporais. Algumas dessas tempestades, notadamente uma com Jesus dormindo neste barco. Outra dessas tempestades, sem Jesus no barco, mas com todos eles em uma outra tempestade. Na ocasião, Cristo foi ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas. E depois subiu ao barco e cessou a tempestade. Esse barco, como eu disse, foi testemunha de tantas coisas. Era um barco com memória e era um barco que trazia à memória de todos que neles estavam tantos acontecimentos. E agora, depois da ressurreição de Cristo, Pedro mais uma vez diz aos seus amigos: eu vou pescar. E os seus amigos disseram: bem, sozinho você não vai. Nós não vamos deixar você sozinho. Nós vamos estar com você. Nós vamos manter a comunhão, nós vamos apoiá-lo, nós vamos entrar no barco junto com você. Nós estaremos junto com você no mesmo barco. E no mesmo barco, em intensa comunhão, lá estavam eles. Lá Pedro pôde desnudar-se e expor-se, porque eram amigos, eram companheiros, eram pessoas de confiança, porque não é diante de qualquer um que nós podemos nos desnudar, não é diante de qualquer um que nós podemos nos expor, mas naquele dia Pedro teve a confiança de desnudar-se, de pescar com aqueles amigos que viram o que outros não viriam. Mas, tendo ele consciência, agora que era o Senhor Jesus, Pedro veste-se. Eu digo que Pedro, quase sem pensar, se veste. E Pedro se lança às águas e vai nadando até o Senhor Jesus, porque não estavam tão distantes. Eles já estavam voltando. Tantas coisas nós poderíamos falar sobre esse texto e fatos relacionados a este barco. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta manhã de domingo é quão rápido um barco pode se transformar num barquinho. É isso que me chama a atenção. Porque aqui fala-se
que eles estavam no barco. E se você percebe, no versículo 8, se referindo ao mesmo barco, diz o barquinho. Meus irmãos, muito rápido em nossa vida, nossos barcos podem se tornar em barquinhos. Nossos recursos podem se tornar ínfimos. Nossa capacidade pode ficar mínima, porque tudo depende do desafio, tudo depende daquilo que contrasta conosco. Um barco pode ser um barco, pode ser grande, porque um barco que comporte a Pedro e mais tantos outros, para mim, no pouco que eu conheço, como barco, já não é pequeno. Sabemos que Jesus, pelo menos Jesus, mais os 12 discípulos, muitas vezes estiveram nesse barco. Então, no mínimo, esse era um barco que alcançava levar bem 13 pessoas. Eu não chamaria isto um barquinho, mas quantas vezes ele se tornou um barquinho? Na tempestade, por maior que seja o barco, ele pode se tornar um barquinho. Dizem aqueles que têm experiência em navegação que os superbarcos, que os transatlânticos, que esses grandes cargueiros, esses barcos gigantescos, estes barcos que às vezes têm milhares de pessoas dentro deles, como porta-aviões, em tempestades, em alto mar, mais se assemelham a uma pequena caixa de fósforo. São ondas colossais, de mais de 30 metros. Eu não imagino uma onda de mais de 30 metros a bater contra o barco, a erguê-lo e afundá-lo, a levar em depressões daquele mesmo mar. E eu me imagino, quando as águas estão mais tranquilas, que segurança dá um bom barco. Mas quando elas começam a se tornar revoltas, que insegurança transmite o barco. Eu me lembro quando eu juntamente com o pastor Heitor, nós fomos estar ministrando na igreja do pastor Edilson, lá na Ilha Grande. E para chegar à Ilha Grande, você tem que sair do continente e ir até a ilha. Então, nós entramos numa embarcação, e lá fomos, e a embarcação, saindo do pier, ela começou bem, e já se distanciando um pouco, ela começou a tremer bem, e ela fazia barulhos de tudo que era jeito. Eu e o Heitor ríamos, porque parecia que o pobre barco, que tínhamos mais de 20 ou 30 pessoas no barco, todos sentados, virou barquinho. Virou barquinho porque ele tremia todo, que ele era jogado por ondas que não eram tão fortes, nem tão grandes, mas passamos pela parte aonde, digamos, havia correntes, e ali o mar ficava ligeiramente mais violento. E, neste momento, nós sentimos toda a insegurança do barco. Algumas pessoas estavam com os olhos esbugalhados,
Outras pessoas estavam completamente tomadas, eu digo, de pânico. E nós, confesso, inseguros. Mas chegamos lá, graças a Deus, e estamos aqui. O barco, que ao sair do pia, era um barco, no meio da travessia, se tornou para nós um barquinho. Quantas vezes a nossa confiança está no barco? Quantas vezes a nossa confiança está neste instrumento que nos conduz, que nos leva, que nos faz chegar ao nosso destino? A mesma coisa acontece com voos. Eu, particularmente, digo a você, eu não gosto muito de voar em avião pequeno. Há pessoas que gostam. Mas o avião pequeno, ele tem uma característica que o avião grande, ele vibra com a turbulência. O pequeno é arremessado pela turbulência. Então, o que é a turbulência? E uma vez a Cláudia, né, esposa do Luca, que ela foi aeromoça, ela tem uma característica, ela diz que ela gosta de turbulência. Então diz, você é uma bem-aventurada por gostar de turbulência, que aí desfruta dessa hora. Mas contou-me um piloto que o grande segredo de você passar pela turbulência, a melhor maneira da pessoa passar pela turbulência é ela relaxar. A maior parte das pessoas, quando passa pela turbulência, se agarram à cadeira, tensionam o corpo, ou agarram na poltrona da frente. O que isso faz? Faz com que nós sintamos muito mais o vibrar da turbulência, faz com que todo aquele balançar seja sentido muito mais por nós. Eu comprovei isso em uma viagem que nós fizemos, e quando estávamos chegando ao Rio de Janeiro, eu estava muito cansado, mas eu estava extremamente cansado. O que eu queria era dormir. E na hora que aquele sono chegou a mim, a turbulência começou. Todo mundo começou a ficar, porque foi forte a turbulência. Mas eu estava com tanto sono, eu estava tão cansado, que eu disse, ó Deus, com turbulência ou sem turbulência, eu vou dormir. E eu relaxei. Gente, que turbulência gostosa. Que coisa, chacoalhava e parecia que estava me fazendo ninar. Mas por quê? Porque eu relaxei. E eu confiei. Na nossa vida, muitas vezes, o nosso barco vai virar um barquinho. O nosso barco normalmente vira um barquinho por causa das dificuldades, das adversidades, dos problemas, das tempestades. O nosso barco vira um barquinho por causa do tamanho das ondas, dos ventos, do tamanho e do desespero de cada um. E quão maior o desespero, tanto menor fica o seu barco. Mas se Jesus está conosco, não importa quão pequeno seja o barco, ele vai vencer as maiores dificuldades. Sabe, quando os problemas são vencidos, tudo que os problemas conseguiram fazer na tua vida é te fazer, depois de sair deles, maior do que você era antes. Porque você venceu o problema. Há pessoas que dizem que os problemas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas são, de fato, verdadeiros degraus sobre os quais nós estamos subindo para um patamar mais alto, mais elevado. Mas naquele dia
o barco se tornou barquinho, não por causa dos problemas. Por que o barco se torne barquinho por causa dos problemas? Isso é até bem compreensível nas nossas vidas. Nós podemos entender claramente como somos pequenos e como nossos recursos e instrumentos se tornam pequenos diante das adversidades, diante dos problemas. Mas naquele dia não houve tempestade. Naquele dia não houve dificuldades. Naquele dia não houve adversidades. Naquele dia o que houve foi uma bênção. E é assim que eu gostaria que sempre os nossos barcos se tornassem barquinhos. Eles se tornassem barquinhos, não por causa do problema, não por causa da dificuldade. Que os nossos barcos continuem sendo barcos e possam ser até mesmo grandes embarcações pela grandeza daquele que está nos conduzindo, pelo nosso capitão, por aquele que está dirigindo as nossas vidas, por aquele que é o comandante das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas pelo tamanho da bênção que Deus nos dá, que o nosso barco fique pequeno. Porque eram tão grandes os peixes, eram tão em tamanha quantidade os peixes, que o barco se tornou barquinho. Veja que antes ele era um barco, que antes ele vazio, ele sem ter conseguido nada, ele era um barco. Mas agora que eles lançaram ao lado direito, que eles trouxeram aqueles 153 grandes peixes com ele, o barco se tornou um barquinho. Volto a dizer, não por causa dos problemas, não por causa das dificuldades, não por causa das adversidades, não por causa dos imprevistos, não por causa das tragédias. Ele se tornou pequeno por causa da bênção, do milagre. O milagre era tão grande, era tão surpreendente. Por quê? Que a rede se encha de peixes, já é algo extraordinário, mas só peixes grandes. Só peixes grandes. Não havia um peixe que fosse pequeno. Todos eram grandes. E cada peixe grande, eu compararei a uma grande expectativa, a uma grande alegria, a uma grande felicidade, a uma grande bênção, a uma grande conquista. Que se tenha grandes e pequenos e medianos, mas só grandes, é algo extraordinário, é algo impressionante, é algo inacreditável, e que não se perdeu um sequer, não se rompeu a rede. Por isso o barco se tornou um barquinho. Por isso o barco se tornou tão pequeno. Eu queria, e eu peço a Deus, que mesmo que nós não tenhamos conseguido, que hoje vejamos Cristo à margem, vejamos Cristo na praia, vejamos Cristo e ouçamos ao Senhor que nos diz: lance do teu lado direito a rede. E que venhamos a ser surpreendidos por algo inesperado, extraordinário, inacreditável, impensável, por grandes alegrias, por grandes conquistas, por grandes realizações, não poucas, muitas. Você pode dizer amém a isso? Eu não estou querendo ser um triunfalista e querer dar aquela mensagem que é boa de ouvir e difícil de chegar. Porque há muita gente que fala de coisas lindas,
Por exemplo, é lindo. Uma das coisas que eu gosto, às vezes, nas redes sociais ou mesmo pela televisão, há aqueles lugares tão lindos, aquelas coisas tão lindas que aparecem, não é? Um dos lugares que eu acho lindíssimo, todo mundo sabe, é a Suíça. A Suíça é linda. O difícil é chegar lá. Não é fácil chegar na Suíça. É caro chegar na Suíça. É difícil chegar na Suíça para as minhas condições, para a minha realidade. Então, eu não quero dar uma mensagem que é linda de escutar, maravilhosa de ouvir, mas tão difícil de alcançar. Mas o que eu estou dizendo é algo que não apenas é maravilhoso para os nossos ouvidos ouvirem, não apenas é lindo para os nossos corações almejarem, é algo possível, é algo tangível, é algo alcançável, simplesmente por uma coisa, porque isso não depende de mim, isso não depende de você, isso depende de Cristo. É um milagre nas nossas vidas. E que pode tornar o nosso barco num barquinho. E eu volto a dizer, não por problemas, mas por bênção. Eu quisera mesmo que as coisas ficassem inhas pela grandeza das bênçãos que chegam às nossas vidas. Tinha eu um desafio tão grande. E agora? Não é nada. Mas por que não é nada? Porque eu joguei a minha rede no lado que Jesus disse que era para jogar. Meu irmão, essa mensagem dessa manhã é algo muito simples. É transformando o meu barco num barquinho. Não por problemas, não por dificuldades, mas por bênção. Por bênção. Bênçãos tão grandes, em um número tão grande, que torna até mesmo a nossa própria pessoa pequena diante da grandeza. Você já se sentiu pequeno? Pequeno não de inferiorizado, é diferente esse sentimento. Uma coisa é você se sentir inferiorizado. Outra coisa é você se sentir pequeno diante da grandeza que se apresenta diante de você. No lado argentino das cataratas do Iguaçu, eles têm um longo caminho de quilômetros e quilômetros, em que você passa, por vezes, bem próximo às cataratas. E há um local específico que é junto do que eles chamam a garganta do diabo, onde eles construíram de uma maneira extraordinária esta ponte que te leva até junto. E quando você chega bem perto, especialmente na época de chuvas, que obviamente o volume de águas aumenta, como a gente se sente pequeno, mas não inferiorizado. Pequeno diante da grandeza daquela queda d'água. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Aquelas águas caindo, naquela quantidade, naquele volume, aquele som que a Bíblia diz que Deus nos fala, e nos fala como voz de muitas águas. E quando você está ali, você entende o que é a voz de muitas águas. E como a gente se sente, eu volto a dizer, pequeno. Mas não humilhado, não inferiorizado,
o barquinho não foi humilhado. O barquinho não foi inferiorizado. O barquinho só se tornou pequeno, relativo à grandeza do que Deus estava dando através do mesmo barquinho. É isto que eu quero para mim. É isto que eu quero para você. É assim que eu quero que Deus nos faça. E quando nos virem e disserem como se fôssemos pequenos, mas não inferiores, não humilhados. Ao contrário. Porque agora somos um barquinho, porque estamos trazendo algo muito grande. O que nós estamos arrastando, o que nós estamos trazendo, o que nós estamos levando para junto da praia é algo imenso, é tão grande, que nós ficamos pequenos. Que nós ficamos pequenos. Imagine se isso se aplica ao seu salário. Bem, você poderia ter dito pelo menos amém. Sabe por quê? Porque pelo menos por interesse, não por fé, por interesse. Imagine se isso se aplica com o seu salário. Se você se torna pequeno para o seu salário. Isso é uma bênção. Não haja dúvida que isso é uma bênção. Mas vamos colocar algo muito melhor, que a tua felicidade, que nem sempre está relacionado ao teu ganho, ao teu lucro. A felicidade tem diversos outros aspectos com os quais é necessário ser composta a nossa felicidade. Então, imagine que isto seja em relação à sua felicidade, que você se torna pequeno diante de tamanha felicidade que vem junto com você. E uma felicidade que vem junto com você, ela é algo tão maravilhoso que você não pode ficar com ela só para você. Que você tem que compartilhar com outros. Eu estava lendo uma notícia sobre esse ator, que agora é um dos atores mais bem pagos nos Estados Unidos, de filmes de ação, é o que está mais fazendo filmes de ação atualmente, o The Rock, né, esse gigantão que está em tantos filmes, e que ele é um homem de família, ele cuida muito bem de sua mãe e de sua casa, esposa com quem casou. Então, aparece sua esposa, seus filhos, a criança mais nova que nasceu. E ele, como eu disse, é extremamente bem pago. Então, ele chegou a uma situação, porque ele é de origem relativamente humilde, e ele disse: eu cheguei a um ponto que eu tenho tudo que eu sempre quis ter, e tenho coisas que eu nunca imaginei que poderia ter. E eu estou recebendo tantos recursos, eu estou recebendo tanto dinheiro, que ele decidiu fazer uma coisa. Ele sai e procura uma família semelhante ao que foi a família dele quando ele era pequeno. No mesmo grau de pobreza, no mesmo grau de dificuldade, onde às vezes eles não tinham com que comprar alimento. E ele procura uma família como essa. Então, ele envia, através de algo semelhante a um SEDEX, uma caixa. E dentro dessa caixa, para essa casa, ele envia a caixa repleta
cheia, completa de dinheiro. Eu disse, por que ninguém deu o meu endereço para ele? Não é quando eu vi aquilo, mas é assim, é uma caixa, dessas caixas grandes de correio, sabe? E chega a pessoa, aquela coisa bem dos Estados Unidos, chega lá, assina e entrega, e escrito ali, de um amigo. Então, se abre e, de repente, é aquela quantidade enorme de dinheiro. Ele vai acabar matando alguém do coração, fazendo isso. Mas é o quê? É tamanho o volume, e que, graças a Deus, esse homem, nisso eu vejo como um homem de bom coração. E quisera eu que os poderosos e ricos dessa terra seguissem esse exemplo. Faz algo assim. Entrega algo assim. Mas, meus irmãos, quando você tem uma bênção com uma felicidade em sua vida, isso é algo contagiante. Isso é algo que você não pode querer tomar a felicidade e pegar todos esses recursos maravilhosos do que é ser feliz e ficar apenas para você e os seus. Você tem que distribuir, porque a felicidade é algo contagiante. É algo maravilhoso. E nós precisamos transmitir isto às outras pessoas. Jesus, que já tinha peixe na brasa e pães, esperando os seus discípulos, quando fez um milagre, fez com que eles participassem daquele momento e disse, vão, tragam alguns peixes que vocês acabaram de apanhar. Tragam para junto aqui. Compartilhe isto uns com os outros. Isto maravilhoso que Deus acabou de fazer na tua vida. Não guarde o maravilhoso, o extraordinário, o impressionante, aquilo que é inacreditável que Deus fez na tua vida. Não fique com isso só para você. Compartilhe com outros. Aquilo que tornou o teu barco num barquinho. Volto a dizer, não por causa dos problemas, porque é fácil o meu barco se transformar num barquinho por causa das ondas. O difícil é o meu barco se transformar num barquinho por causa da pesca. Porque isto quer dizer que a pesca foi tão grande que o meu barco ficou muito pequeno para poder comportar a pesca. A pesca é maior que meu barco. O volume é muito maior que meu barco. O meu barco não consegue receber dentro dele a pesca que eu consegui. Eles tiveram que arrastar. E Pedro teve que entrar no barco, arrastar a rede, puxar a rede para a praia, porque não dava dentro do barco. Eu quero que o volume do que Deus vai fazer na nossa vida seja tão grande, que seja maior que a nossa vida, maior que o nosso viver. Por isso, o nosso barco vai se tornar um barquinho. Que Deus possa conceder isso a todos nós. Você pode dizer amém a isso? Que Deus possa fazer. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus desafios. Eu quero orar também pelas nossas frustrações. Chegar no final do dia, depois de ter passado uma noite inteira e não ter conseguido nada, algum grau de frustração a pessoa há de ter. Mas em cima da nossa frustração, Deus vai trabalhar
E eu vou dizer, quanto maior a minha frustração, tanto maior será a minha surpresa. É isto que Deus vai fazer na minha vida. É isto que Deus vai fazer na tua vida. Às vezes a vida se apresenta diante de nós, que não é que nós estamos desesperados, apenas frustrados. Não há um desespero, apenas frustrados. Não alcançamos o que esperávamos alcançar. Mas deixe-me dizer uma coisa, Deus vai nos surpreender. Deus vai nos levar a uma condição que eu diria espantosa. Eu gosto da palavra espantoso, porque embora ela tenha um conceito positivo, ela vem do susto. Sabe, existem coisas que de tão boas assustam, de tão boas, mais do que nos surpreendem, nos dão um belo susto, porque são muito inesperadas. Eu não estou falando daquele sentido que quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Não, eu estou falando de algo que vem e te abençoa de tal maneira que você olha e diz, ai meu Deus, é para mim mesmo. É comigo mesmo. Existem coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida que assustam. Assustam, mas são boas. Há aquela situação quando nasce o primeiro filho. Quando nasce o primeiro filho, houve toda uma preparação, um desejo, uma vontade. As roupinhas foram arrumadas. O quarto foi todo preparado. O bercinho está já pronto. Durante todos aqueles meses, fomos crescendo na expectativa. Mas quando nasce, é quando você toma aquela criança em suas mãos, e uma felicidade extraordinária toma conta do teu coração. Um medo extraordinário também toma conta da tua vida. E você diz, essa vida depende de mim. É uma alegria indizível, mas é espantoso. É espantoso. Porque quantas coisas ainda virão. E aquela bênção maravilhosa, pequenininha, vai crescer. E vai depender tudo de como você irá educar, como você irá criar. Se ela será uma felicidade ou não na sua vida. Depende muito mais agora de você do que aquela. Então, apenas isto já é o suficiente para espantar. E quantas outras coisas são espantosas? Ah, meus irmãos, há coisas de tão grandes, porque não existe coisa maior do que uma vida que Deus confia. É uma coisa maravilhosa. Eu e Luciana, quando casamos, era característica nossa. Hoje os jovens se casam, passa 1 ano, 2 anos, aí eles dizem, agora é hora de termos um filho. Eu e Luciana casamos e a gente falava assim, nós vamos ser pais, nós nos casamos. Ela queria ser mãe, eu queria ser pai. Passou o 1º mês, nada. Passou o 2º mês, nada. Passou o 3º mês, nada. No 4º mês, a gente já estava até deprimido. Que a gente queria ser pai. A gente queria ter filhos.
Gente, que coisa, é coisa de maluco, né? É coisa de maluco. Ela 22 anos, eu 23 anos, jovenzinhos, e a gente, eu quero ser pai. E quando ela ficou grávida, que alegria tomou conta da nossa vida. Que felicidade tomou conta da nossa vida. E quando Débora, nossa primeira filha, nasceu, eu tive, Luiziana teve nossa primeira filha, ela teve na maternidade pública, na Carmela Dutra. Os demais, por causa da carência do plano de saúde, por pouco tempo ela não pôde ter, ela não cumpriu a carência. É porque o erro foi nosso, nós é que tivemos pressa. Então, Débora nasceu na Carmela Dutra, e eu cheguei lá na hora de visita, e Débora nasceu na hora da visita. E no momento em que eu fui para o lugar, né, das salas de parto, eu ouvi o choro da criança. E porque ela desceu, ela está na sala de parto, eu fui correndo e ouvi aquele choro. A criança havia nascido. E quando eu ouvi o choro, eu disse, é minha filha. Nós sabíamos que era uma menina. Eu disse, é minha filha. Esse choro é da minha filha. Eu não pude acompanhar. Todos os outros partos eu pude acompanhar. Mas esse eu não pude estar. Eu estava do lado de fora. Ouvi o choro, disse, é minha filha. Pouco tempo depois, me trouxeram a Débora. Era exatamente ela que tinha chorado. E eu olhei aquela cara de Luiziana, loura e branca, rosa, rosa, rosa. Eu falei, é minha filha. É minha filha. Como eu me senti pequeno diante de tamanha felicidade. Não era pelas adversidades, pelos problemas. O meu barco virou um barquinho, porque o que Cristo tinha e estava trazendo era tão grande que não dá dentro desse barco. Meus irmãos, Deus tem algo tão grande para você que não dá dentro de você. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus nos abençoa, é assim que o nosso barco tem que virar um barquinho. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa palavra. E eu te peço que, de fato, em tudo nas nossas vidas, com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus tem para nós, que o nosso barco vire um barquinho. Que o nosso barco seja pequeno, que não comporte no nosso barco o muito que Deus tem para nós. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, abençoa-nos. Abençoa-nos pelo teu poder, abençoa-nos pela tua misericórdia, abençoa-nos pela tua compaixão. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém? Glória a Deus.